Você já se perguntou se os seus anúncios estão aparecendo realmente para os resultados de buscas no Google? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai descobrir isso de forma prática e simples e também como evitar erros comuns. Olá, eu me chamo Breno Jesus, sou especialista em Google Ads e se você é do time que pesquisa a sua palavra-chave no Google para saber se o seu anúncio está aparecendo ou não, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para você. Mas antes, vamos entender o porquê da importância de acompanhar, de visualizar se o seu anúncio está aparecendo ou não. Saber se o seu anúncio está aparecendo ou não é essencial para saber que você não está perdendo dinheiro e que os seus esforços realmente estão atingindo os resultados esperados. E quando você deixa de fazer esse acompanhamento, acaba que você vai perder dinheiro, vendas e o seu tempo. Então é sempre bom estar atento a isso para que você consiga sempre saber se o seu anúncio está aparecendo para que nenhum desses problemas venha a atingir você. Só que para fazer isso, existe uma maneira certa que, infelizmente, muitos anunciantes acabam fazendo da forma contrária, ou seja, da maneira errada, e acaba prejudicando tudo ainda mais. E lembra que eu falei lá no início que se você era do time que pesquisava a sua palavra-chave para saber se o seu anúncio estava ou não aparecendo, eu teria uma péssima notícia para você, e de fato eu tenho, porque isso acaba destruindo e realmente destruindo a sua campanha toda vez que você faz isso. Por quê? O Google, ele não sabe quem, né, entre aspas, não sabe quem está do outro lado da tela. E o que eu quero dizer com isso? O Google não vai saber se você que está se pesquisando é de fato o dono daquele anúncio que está querendo saber se ele está aparecendo ou não. Então, por isso, o Google leva, né, alguns requisitos em consideração para exibir o anúncio ou não, que são os históricos e dados de usuário, tá? E a intenção daquele usuário também. Então, a partir do momento que o Google identifica que você não tem nenhuma intenção de entrar naquele anúncio ou converter naquele anúncio, tá? Ele vai começar a achar que o seu anúncio tem uma baixa relevância. Então, assim, você acaba se auto-sabotando. Dessa forma, o Google, né, abaixando a relevância do seu anúncio, começa a fazer com que ele apareça para menos pessoas. Então, o ideal é que você utilize outras ferramentas que eu vou falar no tópico seguinte. Beleza, Breno, eu entendi que me pesquisar no Google é errado e isso acaba estragando o meu anúncio e também fazendo com que eu gaste mais dinheiro. Qual que é a maneira certa? Então, o Google ele já disponibiliza dentro da própria plataforma Google Ads várias formas de você visualizar isso. A forma mais simples e mais prática é ver se o seu anúncio teve impressão ou não naquele dia, de forma simples. Pronto. Só que se você buscar algo mais aprofundado, mais detalhado, é interessante que você vá lá no menuzinho de ferramentas, lá na lateralzinha que aparece, depois você vai em solução de problemas e visualizar diagnósticos dos anúncios. Se eu não me engano, está escrito assim. Você coloca a sua palavra-chave lá e pronto, o Google exibe ali se ele está aparecendo ou não para aquela palavra-chave e até mais outras informações interessantes. Uma terceira forma que é interessante de você analisar também é visualizar o seu anúncio e ver se algum componente dele está ativo ou não. Agora, se você tem certeza que o seu anúncio está bem estruturado, com todos os pontos e componentes certos, mas mesmo assim ele ainda não está exibindo, ou então está com a parcela de impressão bem baixinha, é interessante que você olhe essas variantes que eu vou citar agora, porque elas podem impactar diretamente também nesses resultados. Que o primeiro é o seguinte: a sua campanha pode estar limitada pelo orçamento, e isso o Google exibe lá na página inicial da sua campanha, tá? E aqui você precisa ajustar o seu leilão, no caso, a sua verba, o seu orçamento, conforme o seu leilão está exigindo, beleza? O próximo ponto, que muita gente acaba sendo bem confusa nesse ponto, é o índice de qualidade. Muita gente não sabe como ele funciona, tá? Mas nesse caso eu quero mostrar como resolver esse ponto. Se o seu índice de qualidade estiver baixo, é bem provável que o Google ache, né, que o seu anúncio não está relevante. Então ele começa, né, a baixar o seu índice de qualidade
em paralelo, e aí o seu anúncio tem baixíssimas impressões ou nenhuma. E é bom sempre lembrar, né, é importante lembrar que para o seu anúncio funcionar, para que ele tenha relevância para o Google Ads, ele tem que ter três coisas bem alinhadas. Ou seja, palavra-chave tem que estar alinhada com a comunicação do anúncio em si e tudo isso deve estar alinhado com a página de destino. Já o terceiro ponto que pode impactar isso é a alta concorrência. Se você está no mercado bem concorrido, é interessante que você ou aumente a sua verba, analisando o leilão que você está concorrendo, ou que você explore outras palavras mais específicas que eventualmente podem ter um custo mais barato, que são as palavras de cauda longa. Bom, agora que você já sabe como visualizar se o seu anúncio está aparecendo ou não da forma correta e quais são os possíveis impactos que podem causar isso, eu deixo como dica final o seguinte: nunca mais pesquise a sua palavra-chave dentro do Google para saber se ele está aparecendo ou não. Existem ferramentas específicas e disponíveis gratuitamente para isso. Se esse conteúdo te ajudou e você gostou dele, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais vídeos como esse. E é claro, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou se você quiser também compartilhar uma experiência.